É isso aí, galera. Salve, salve. Diogo Garófalo do Corinthians Londrina TV. Hoje a gente está aqui para assistir a coletiva de imprensa do técnico do Corinthians, Emiliano Dias, logo após a derrota. O que você achou da partida? O que você achou das medidas para brasileiro e para sul-americana? Beleza? Bora lá para entrevista. Emiliano Dias. Ramon Emiliano, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia. Queria primeiro uma análise geral de vocês sobre o jogo, como vocês encararam a atuação do Corinthians, e uma pergunta específica sobre uma das trocas feitas no segundo tempo, o Mateuzinho saindo para a entrada do Giovani. Vocês não sentiram que esse momento do Corinthians foi com tudo em cima do Flamengo, não desorganizou um pouquinho coletivamente aquilo que vocês tinham montado antes da partida? Obrigado. Sí, los cambios también. No, ¿qué análisis hace lo de Giovanni? ¿Por qué cambiamos a Mateos por Gio? ¿A quién? A Mateos por Gio. Si van a sentir que se desordenó un poco el equipo. Primero el cambio te voy a contestar para que sepas que cuando vos tenés la necesidad de ir a buscar el resultado, cambiamos porque consideré que necesitábamos más ataque. Y creo que Gio entró muy bien profundo, tuvo esa chance, tiró 2 o 3 centros que podríamos haber convertido el gol. El equipo por ahí no, cuando quedamos con 10 no fue tan claro en el juego y en la proyección de mitad de cancha para adelante. Creo que en eso defensivamente se agrupó muy bien Flamengo y nosotros no pudimos, tuvimos 2 o 3 chances, pero no clara como otros partidos. Eso nos costó el tramo final, en las combinaciones, mantener un poco más la calma. Había mucha presión porque es un partido importantísimo para nosotros, pero en línea general el equipo le entregó todo. Sabemos que cuando perdés en un partido tan importante como esto, quedás dolido. Pero por suerte nosotros no era la única chance que tenemos, sino ahora el jueves jugamos nuevamente una cosa importantísima para el club y seguramente trabajaremos y lo trataremos de recuperar para que tengamos un buen rendimiento. Obrigado. Ramon Emiliano, boa tarde, Bruno Cassucci do GE. O Corinthians vem de uma partida muito intensa, muito difícil na última quinta-feira, e eu queria saber o quanto do desgaste que a equipe teve, que os jogadores tiveram naquele jogo, pode ter afetado hoje. E aproveitando, o colega perguntou de uma das alterações, no intervalo você troca um zagueiro pelo outro, tira Eu até quero saber de você o que você achou dessas alterações que o Emiliano Dias fez. O Corinthians, no começo do jogo, estava de igual para igual, teve a expulsão do Bruno Henrique. Eu acho que essa expulsão o Corinthians poderia ter aproveitado melhor. Pena que o CBF não permitiu a gente ter o Memphis, né? Eu acho que o Memphis Depay hoje, se ele estivesse jogando, ele faria uma função no ataque que seria fundamental. Eu acho que o Memphis seria um jogador que a gente não teve hoje para jogar com o Yuri Alberto, para aproveitar chances e tudo mais. Eu acho que o Memphis Depay hoje ele fez uma falta monumental e a gente vai ter ele contra o Racing, né? Mas eu acho particularmente, acho que o Memphis Depay hoje ele fez uma falta muito grande. Pena que a mamãe CBF, ela só quer saber de ajudar o time do outro lado, né? Que a partida não era para ser hoje, a CBF que mudou a data a pedido do Flamengo, mas eu acho que hoje se o Memphis Depay estivesse em campo, a gente teria um pouco de mais oportunidades, ou as oportunidades que a gente teve com o Memphis, eu acho que a gente aproveitaria melhor, né? Eu acho isso. E o Carrilho, né? O Carrilho tinha que ter começado jogando, mas quem começou foi o Charles. Agora é também pensar na Campeonato Brasileiro, que eu acredito que não vai cair. Eu acredito que tem muitas possibilidades ali de permanecer tranquilamente. E a Sul-Americana.
o Martínez coloca o Carrijo, e também já na parte final a entrada do Coronado e do Pedro Henrique. Se você puder explicar o que buscava nessas substituições, o quanto foi por questão física, o quanto era uma busca tática de mudar o jogo, essas duas perguntas, por favor. Acho que por ahí el desgaste, no sé si se sintió porque era muy poco tiempo de recuperación, mas veíamos que no fuimos tan frescos como otros jogos. Nos costó un poco la claridad, entramos un poco en la confusión del juego mismo y no pudimos encontrar y ser fino en el último tercio. ¿Cuál fue el otro? Lo de las trocas. Lo de Gustavo y Félix fue por el tema del amarelo y que tenía el corte en la cabeza y estaba sangrando mucho. Después el tema de Carri, quisimos mantener un poco más el control de la bola, ahí tener un poquillo más de profundidad. Y Tales hacía casi la última vez que fez 90 minutos fue aquí con Flamengo también. Y fue el primer juego. Nos notamos un poco, el segundo tiempo un poco cansado también. Y por eso, pero siempre fue con la intención de atacar y ser un poco más profundo. Mas acho que hoy no dio cierto porque no fuimos claros a la hora de definir. Ramon Emiliano, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Queria que vocês falassem, num campeonato da dimensão, da importância da Copa do Brasil, o quanto vocês lamentam não ter tido a oportunidade de utilizar um jogador da qualidade do Memphis, e se vocês acreditam que, com a presença dele em campo, a história do jogo e da classificação poderia ter sido diferente. Acabei de falar disso. Le contesto. Acho que hoy lamentar de eso hoy no fuimos claros como conjuntos. No estábamos claros, se notaba un cierto desgaste en el Chimi, mas teníamos que correr el riesgo porque era un partido muy importante para el club y para nosotros. Es uno de nuestros sueños jugar una final de Copa Brasil, mas no tuvimos la suerte, no tuvimos fresco y más hablar hoy de quién no está o quién está, acho que no es necesario. Claro, Memphis para todo Chimi es importante, mas en el conjunto general no fuimos claros. Então acho que foi por isso. Eu acho que faria muita diferença, porque com o Memphis no ataque, você tem um jogador do gabarito do Memphis, do lado do Yuri Alberto, eu acho que você tem um time muito mais ofensivo e com poder de criação mais forte. Uma falta, ele mostrou uma eficiência fenomenal na oportunidade que ele teve no último jogo, né? E eu acho que seria um jogo muito diferente. Eu acho que o Flamengo... acho que até marcaria mais o Memphis, deixaria o Yuri Alberto e o Yuri Alberto conseguiria trabalhar melhor, né? O Yuri Alberto, ele ficou muito preso também e tem as dificuldades que a gente sabe que o Yuri Alberto tem, mas eu particularmente acredito que com o Memphis Depay hoje no campo, o Corinthians poderia ter desempenhado um papel muito mais forte no ataque e eu acho que o jogo seria outro. Eu acredito que o jogo seria outro. Com o Memphis no campo, o Corinthians na parte ofensiva ele fica muito mais forte mesmo. Ramon, Emiliano, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. No jogo contra o Internacional, o Corinthians abre o placar, leva o empate. No jogo contra o Atlético, o Corinthians abre o placar, também leva o empate. Hoje o Flamengo estava numa posição parecida com o Corinthians nesses jogos, quando precisava se defender e aprender a ter sufoco. Dá para tirar alguma lição do desempenho do Flamengo? Dá para que o Corinthians talvez aprenda com o desempenho do Flamengo hoje? Sí, por ahí a gente, tenés razón eso que a gente está tomando empate, mas acho que fue una situación diferente. Porque en el 11 contra 11 es un Chimi grande también y vino a jugar de igual a igual. Por ahí después con 10 jugadores no le queda otra opción de vallar las dos líneas y acho que de todo se aprende. Acá vos como entrenador no deja de aprender nunca, entonces acho que... Pero siempre seguimos mejorando, siempre... Lo de los otros dos juegos, acho que el de Inter fue una cosa que te puede acontecer muy pocas veces, porque hicimos un juego fantástico y nos empataron, después el otro día también desconectamos, dimos una desligada 10 minutos y nos empataron, pero lo importante es que pudimos sacar el resultado en el Brasileirão. Pero sí, de todo se aprende. Ramon, Emiliano, boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Duas perguntas, por favor. Primeiro, na escalação,
O Kaká vinha sendo titular, foi até titular na última partida, e hoje joga o Gustavo Henrique. Por que dessa mudança, né, a entrada do Gustavo Henrique no lugar do Kaká? E fazendo o recorte dos 180 minutos, vendo o jogo no Maracanã e vendo o jogo hoje. No primeiro jogo, um controle maior da equipe do Flamengo, evidente, porque joga em casa, e hoje o Flamengo, mesmo com um a menos, teve até um controle da partida. O Corinthians se mandou para o ataque. Mas o Corinthians, com um a mais, não teve problemas ao criar. Alçou bolas na área até demasiadamente. O grande detalhe desses 180 minutos, a falta de criação no Corinthians, contando as duas partidas, ou vocês observam algumas outras falhas do Corinthians no recorte de 180 minutos? Le contesto. Lo de Kaká, él tuvo Doenchi los últimos 2 días, tuvo con fiebre alta, por eso fue la troca. Y yo como falé anteriormente, el jogo lá fue diferente, eles manejaron el primer tiempo, después el segundo tiempo. Eu até queria frisar que assim, o primeiro tempo no Rio de Janeiro foi um jogo muito diferente desse jogo de hoje, né? Eu acho que o Corinthians ele conseguiu se impor um pouco mais dentro de casa, o Flamengo não teve tantas oportunidades assim, teve o gol ali que foi impedido, mas eu acredito que foi isso. E apesar da efetividade do Corinthians, o Corinthians não conseguiu concluir essas efetividades em gol. Justamente por conta de você não ter um cara com qualidade maior, que seria o Memphis. Na minha opinião, o Memphis seria esse cara de qualidade. Então o Corinthians ele conseguiu um domínio muito maior de jogo hoje, na minha opinião, do que não teve no primeiro jogo. Então essa qualidade a mais que o Corinthians teve fez com que o jogo ficasse um pouco mais equilibrado no primeiro tempo, né? Pena que não conseguiu uma criação maior. Eu acho que o Garro hoje ficou devendo um pouco na criação. O Coronado também, quando entrou, não conseguiu fazer muita coisa. Mas o Corinthians pecou muito na criação hoje de jogadas para ter situações de gols assim, mais efetivas, porque precisava do gol. Então, na minha opinião, hoje o Corinthians jogou mais equilibrado, mas não foi efetivo e não criou também chances assim para fazer gols. Porém, não sofreu como sofreu no último jogo contra o Flamengo. Tiempo, ¿no? Y equilibramos un poco. Y no, creación, porque a gente están teniendo creación, tienen mucha pose de bola, tienen muchas chances, somos el time que más goles falla en el Brasileirão. Hoy no estábamos en el día que a gente tenía que estar, no estábamos frescos, no estábamos lúcidos para decidir, ten razón vos, que tirábamos muchos centros y ellos estaban con 3 centrales. Precisamos tener un poquinho más de calma, mas vamos a trabalhar para isso. Oi, Emiliano, boa noite, Lucas da Rádio Band News FM. Vocês citaram até essa decisão que tem na próxima quinta-feira contra o Racing, e diante de tudo que vocês observaram nesses 180 minutos contra o Flamengo, o que fica de aprendizado, o que fica de lição, o que não foi feito ou pode ser feito de uma maneira melhor para que o Corinthians, na Sul-Americana, consiga a classificação? ¿Qué puedes hacer diferente en los partidos que vienen? ¿Qué consideras que puedes hacer diferente en los partidos que vienen con Racing? En comparación de esto. No, siempre lo que sí vamos a buscar de jugando acá de local es el resultado. Sí que ojalá que pueda el equipo de mitad de cancha para resolver un poco mejor y seamos contundentes, porque tuvimos 2 o 3, teníamos esa de Giro que entra bien por derecha y el remate no le sale esquinado, le sale central, que podría haber sido otra de las chances que podríamos haber convertido. Pero la gente de Corinthians tiene que sepa que nosotros siempre acá de local vamos a buscar el resultado sí o sí. Siempre en ataque, siempre vamos a tratar de buscar como lo hicimos desde que llegamos, y siempre tratar de buscar un equipo ofensivo, por supuesto que sea contundente, que mantenga un poco más la tranquilidad, porque lo vi un poco el equipo muy acelerado, muy precipitado para el tramo final. Queríamos entrar rápidamente, tuvimos un poco impreciso, pero bueno, el fútbol también es esto. Ahora tenemos una nueva chance de poder jugar y sabemos que es un partido importante y jugamos de local y ojalá podamos ganar. Boa noite, Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Queria perguntar para você. Só na pergunta anterior, lembrando que o primeiro jogo, se não estiver enganado, é na Arena e o segundo jogo é na Argentina. Então é muito importante que o Corinthians faça o dever de casa aqui na Arena. Aí já vai ter Memphis, já vai ter todo mundo, para no segundo jogo o Corinthians não sofrer tanto e poder, de fato, almejar um título, pelo menos esse ano, que seria a Sul-Americana. Ganhando a Sul-Americana, ano que vem, joga a Recopa contra o campeão da Libertadores, né? Então seria muito importante. Se eu não estiver enganado, realmente, o primeiro jogo é em casa,
e no segundo jogo, que é fora, que seria o jogo mais importante para decidir a final da Sul-Americana. Vocês, o grau de importância que ganha a Copa Sul-Americana agora, com a eliminação na Copa do Brasil. É a única chance de título no Corinthians, um título continental inédito. Ganha uma importância maior com a eliminação de hoje? No, acho que nós falamos siempre del mismo jeito. Las copas son importantes, cualquier copa que você joga aqui em um time grande. Acho que o lado bom dessa eliminação é que agora o Corinthians consegue focar um pouco mais em uma Copa só, né? Esquece a Copa do Brasil, foca só na Sul-Americana e as forças todas no brasileiro, que não cair no brasileiro é fundamental. É o que todo mundo falava antes, né? A gente tem que lembrar também que todo mundo falava, prefiro não ganhar as duas Copas do que ser rebaixado. Então, assim, a primeira Copa que a gente já largou ali para não forçar tanto os atletas seria a Copa do Brasil. Agora a gente vai lutar pela Sul-Americana, que eu acredito que é muito mais palpável a Sul-Americana, e o time no brasileiro está bem. Eu acredito que o time no brasileiro está muito bem, mostrou isso no último jogo, apesar das combinações do final de semana, o Vitória ter ganhado o seu jogo e ter passado o Corinthians, mas eu acredito que ganhando a Sul-Americana é possível ganhar a Sul-Americana e escapar com sobras do rebaixamento no brasileiro. Sabemos que siempre falamos que la prioridad es Brasileirão, mas você encuentra con esa situación y jugando semifinal tan importante contra Flamengo, a gente quería ganar. Mas es de la misma importancia. Si a gente ganhava hoje, íbamos a ir a buscar también. Você está en Corinthians, tem que ir a brigar con las mejores armas que você tem del momento, que esté más fresca, y es eso. No, el resultado no varía la importancia de la Sudamericana, porque para nós también era importante la Copa de Brasil, no pudo hacer todo, y es importante también la Sudamericana. La prioridad de todo es el Brasileirão, mas es la Copa, a gente quiere brigar por um título. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Henrique Filhote, da Rádio Craque Neto. São duas perguntas que podem ser respondidas de uma maneira só, que é em relação, um pouco retornando à questão das alterações, já faladas pelos colegas, e também a utilização de alguns jogadores. Primeiramente, sobre as alterações, hoje entraram, por exemplo, Giovani e Pedro Henrique, que não vinham entrando constantemente, e não entraram Héctor, que foi titular na partida de ida contra o próprio Flamengo, e o Bidon, que vinha sendo titular da equipe, acaba por não entrar. E também o que gerou essas decisões, como vocês pensaram isso e o que explica essa não utilização do Giovani e do Pedro Henrique anteriormente e hoje eles entrarem como a válvula de escape para tentar decidir uma classificação da maneira como foi na partida de hoje? Acho que nós, Breno, hoje não precisamos porque Breno es uno de los titulares de Uchimi, mas hoje no precisamos más por gente por fuera. Y hoy lo que teníamos es por fuera, teníamos a Pedro y a Giovani. Héctor es más centroavante, entonces decidimos por eso. Mas E vou combinar também, né? O Héctor Hernandes não tá jogando nada. Por o Héctor Hernandes hoje colocar o jogador que ele colocou, o Pedro Henrique, ia dar na mesma conversa. O Héctor Hernandes, assim, pode ser que venha fazer gols e tudo mais, gols decisivos, mas o futebolzinho que ele tá jogando até agora não mostrou a que veio, né? Eu acho que colocar ele e tudo mais, beleza que as funções são diferentes, né? Ele do Pedro Raul, ele é um atacante mais fixo, mas não tá jogando nada. Eles, se não jogam, treinam a la par estão preparados para jogar, ainda se não tem minutagem, eles lo sabem, e intentamos buscar o jogo mais por fora, porque tenía mucha gente y dejar los dos centroavanti ahí ahí al frente de la saga y con Garro y Coronado ahí intentar romper un poco la línea, mas no dio certo. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte da Rádio Coringão. Muita gente reclamou, principalmente nas nossas transmissões, né, uma falta de empenho não, mas de uma apatia da equipe de maneira geral, né, um estádio lotado, toda essa atmosfera positiva em prol do Corinthians. O Corinthians entrou em campo para jogar uma decisão hoje, pois, segundo muitos torcedores, inclusive este repórter também, me pareceu um time muito apático dentro do campo. Queria que vocês falassem sobre isso. Obrigado. Primero que esas no son las características de Corinthians, ser apático.
Eu acho que ele tá querendo dizer isso porque o Corinthians não criou definitivamente, foi o que eu falei lá no começo. O Corinthians não criou definitivamente, não teve chance de gol real, como costuma ter, igual teve no último jogo contra o Atlético Paranaense. Então é por isso que ele tá falando isso. O Corinthians teve em momentos ali garro e coronado e não adiantou de nada. E mais uma vez, eu falo e volto a repetir, na minha opinião, não ter Memphis Depay hoje fez muita falta mesmo. Não ter o Memphis fez muita falta. Então é por isso que eu acho que ele tá falando que o Corinthians foi apático. O Corinthians não criou chances efetivas. O Corinthians teve 2 chances no jogo, uma com a defesa do goleiro do Flamengo e a outra finalização do Giovani, que o goleiro não deu rebote. Foi só. O Corinthians não teve mais nada, mais nada. Me parece que siempre la propuesta nuestra es siempre de ataque, como lo hicimos también hoy, tratamos de llegarle siempre por afuera, por adentro. Generalmente es un equipo que no sé quién está tan desconforme, porque siempre creo que los partidos que se vieron fueron una actitud increíble y pudimos recuperarla otra vez. Hoy atacamos, no fuimos claros, pero a veces también pasa que en el fútbol de mitad de cancha no son muy claros porque se te agrupan, no hay tanto espacio. El otro día había mucho más espacio, ahora estaban muy cerrados, estaba difícil. Pero siempre vamos a intentar del ataque y que sea contundente el equipo. Hoy por ahí se notó un poquito más que apático, no, sino que fue con no tuvimos la paciencia, la claridad para saber cuándo tenemos que centrar, cuándo tenemos que ir. Eso por supuesto lo vamos a mejorar, pero la gente se quede tranquilo porque nosotros de lo que estamos haciendo estamos dando el máximo, Por que que ele tá falando isso aí, na minha visão? Você tem o Garro, que hoje não tava num dia tão bom. Se você tem o Memphis num dia como no jogo do Atlético, era outra conversa, né? Eu acredito que hoje o Memphis fez muita falta mesmo, fez uma diferença muito grande pro ataque do Corinthians não ter feito gol. en las dos competencias. Sabíamos que Flamengo tiene esta competencia y no tiene más internacionalmente. Ya sea estuvo fuera de la Libertadores, estuvo fuera de la Sudamericana, estuvieron fuera de todo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es tranquilidad para el partido que viene, nada más, y que nos sigan apoyando como siempre. Vinícius Lúcio, Central do Timão, boa noite. Corinthians, com homem a mais em campo, acabou forçando bastante as jogadas, tendo quase o dobro de finalizações que o Flamengo e obrigando o goleiro a fazer em alguns momentos algumas defesas importantes. Porém, eu quero saber de você se faltou um pouco de qualidade no momento da finalização, calma. O que faltou? Qualidade, calma para os atacantes da equipe. Qualidad no. A gente hicimos ya 34 goles, somos el time que más goles hicimos en el fútbol brasileño que a gente está. Pasa que hay días que você no acordan en el día cierto y está impreciso, y si la bola entraba, todo el mundo falaría que fuimos avasallantes, que quisimos atacar, que quisimos proponer, y hoy la bola no entró. Nos faltó calma. Yo que esa es la palabra, nos faltó un poquitito más de calma para un poquitito más ahí de la última bola entrar. Mas nada, ahora tenemos una final ahora otra vez y Corinthians no para. Tengo un día para lamentar, hoy estamos tristes, chateados, todas las sensaciones que a gente puede tener de perder una semifinal de Copa. Teníamos un sueño este grupo tenía un sueño muy grande de llegar a la final. Más de fútbol a veces acontece y tiene que seguir. Emiliano Ramón, para relatores, el equipo de Víctor Hugo en Argentina y la voz del estadio de Mar del Plata. Se vienen. Acho que já tem gente esperando o jogo contra o Racing, hein? Os hermanos já fizeram presença na coletiva. Los partidos del Brasileirão están en una posición complicada, pero también ganando la Sudamericana, ganan 2 premios, la clasificación a la Libertadores y a la Copa do Brasil. ¿Cómo hacen para ecualizar eso? La pregunta es, ¿contra Racing, fuerza total o van a hacer un mixto? Gracias. No, primero que vamos a tratar de poner siempre lo mejor. Sabemos que son dos partidos que hay que jugar, pero nosotros en nuestra casa queremos, por supuesto, ganar. Si el equipo mantiene la calma y sigue teniendo esa presión que sigue teniendo, ocasiones vamos a tener. Por supuesto, son partidos decisivos
que jugando de local, por supuesto, con nuestra gente, con todo, vamos a tratar de ganarlo. Pero siempre son partidos complicados, pero hay que mantener la calma, lo prepararemos mentalmente, tácticamente, para tratar de ganarlo. Lembrando que assim, o Racing, eu acho que é um adversário muito mais. Não joga o futebol que o Flamengo joga, né? Então, se o Corinthians tiver calma, souber jogar aí de volta, vai ter o time que está jogando bem no brasileiro. Eu acho que muito provavelmente o Corinthians consegue essa vaga na final. Eu acredito que com uma certa tranquilidade pelo jeito que o Corinthians tem jogado muita Copa Sul-Americana. Pelo que tem jogado a Copa Sul-Americana e agora quando tem o Memphis no ataque. Eu acho que o Corinthians tem uma probabilidade muito maior de ir para a final da Copa Sul-Americana e ganhar, e garantindo, como o próprio repórter ali mencionou, a vaga da Libertadores e efetivamente já sendo campeão, né, ganhando o título e tudo mais, jogando também a Recopa Sul-Americana no que vem, que vai jogar contra o campeão da Libertadores. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Vinícius Naza, da Rádio Dimensão Esportiva. Gostaria de saber de vocês, se vocês acreditam que vai trazer uma pressão ainda maior agora para a questão do Brasileirão, porque vocês falaram anteriormente que sim, o foco era o Brasileirão, era não cair, mas vocês acham que realmente essa eliminação pode trazer uma pressão muito maior para essa posição, até como muito bem falado anteriormente, mas possa trazer uma ameaça maior para o Corinthians? Ou vocês veem essa eliminação como uma mudança de foco e voltar 100% não por conta da Copa da Sul-Americana, mas voltar mais para o Brasileirão? Obrigado. No, presión, a gente entende que llegó. Estamos en la zona de rebaixamento de que a gente llegó y la presión existe. El Brasileirão para nós es fundamental, presión hay hasta que a gente no salga de la zona y no respire, porque a gente no merece estar donde está. Eso está claro, todo el mundo lo sabe, nosotros lo sabemos. Y presión existe en semifinal, no existe ninguna semifinal en el mundo que vos no tenga la presión de ganar. Y más en el chimi más grande de Brasil, es así. La presión existe, nos gustamos de la presión porque si vos te presión es porque vos estás capacitado para estar y por algo a gente está aquí. Entonces la presión existe y gusta de estar siempre en chimi grande porque tiene más presión que en chimi normales. Entonces la presión existe en los chimi grandes, entonces estamos tranquilos con eso, acho que no muda. Ainda ganando hoy, pasando para la final, vos tenés que llegar a la final de la Sudamericana, es Corinthians, é assim. Emiliano, Ramon, boa noite. Duas perguntas, por favor. A primeira, o Fagner tinha alguma coisa ou ele estava à disposição para jogar? Porque colocar o Giovani de lateral, tendo o Fagner, que já em 10 anos certamente salvou o Corinthians muitas vezes com seus passes, seus cruzamentos, ele já fez muito disso aqui, inclusive sob pressão e tal, ele estava apto a jogar. E aí a segunda questão, a equipe está sempre ou 3 zagueiros ou 3 volantes, ou 3 zagueiros ou 3 volantes. No Rio, nenhum dos dois, e hoje nenhum dos dois. Exatamente os dois contra o Flamengo. Isso foi só uma coincidência, até contra o Lanterna aqui, o Atlético de Goiânia, foram 3 volantes. Porque nos dois confrontos contra o Flamengo, a maneira que o time mais se porta, que é 3 volantes ou 3 zagueiros, nos dois confrontos isso não aconteceu. Obrigado. Lo de Fagner no estaba apto, pero cuando no quedamos con si tiene que salir Mateuzinho y él están con 11, iba a entrar Fagner. Hallamos que teníamos la posibilidad de ser un poco más profundo por derecha y intentamos llevar, y más Fagner está para competir, está bien, no tiene ningún tipo de problema. Y no es el primer tiempo, sufrimos mucho con 3 volantes con Flamengo, sobre todo para el tema de la presión, de las pérdidas de los laterales. Y acho que hoy fue controlado, 11 con 11 estaba controlado. Y no usamos este sistema también, el segundo tiempo contra Atlético, el segundo tiempo contra Inter. A gente ve. Sí, no, pero por eso, porque a gente vio y analizó y el Chimi se significó más cómodo a la hora de presionar con 2 volantes. E aquela conversa, né? Eles não vão nunca admitir que erraram em escalação nem nada, né? O primeiro jogo eles erraram feio na escalação, mas não vão admitir hoje. Eu acho também que poderia ter começado, por exemplo, com o Carrillo em vez do Charles, mas eles não vão admitir isso aí, né? Não tem jeito.
O Fagner, se tivesse, eu acredito que se tivesse também à disposição, teria jogado, até começado como titular, por conta da experiência dele, por conta de tudo que ele já representa no Corinthians. Mas hoje foi um jogo que foi tenso e o Corinthians não foi nada criativo, nada criativo. Bem, faltou muita criatividade e, sei lá, às vezes o receio do jogo acho que fez o Corinthians segurar um pouco mais e para não acontecer o que aconteceu, né? O Flamengo se fazer muitas chances e tal. Então acho que o Corinthians hoje, apesar de tudo, do controle que teve no primeiro tempo, de jogo igualado e tudo mais, eu acho que hoje o Corinthians pecou muito em criação e finalização de jogadas. Por fora. Então acho que fue eso y acho que dio cierto, nada más que después en el 11 contra 11 a gente controló el juego, no pasamos sobresalto ni. Es más, tenía la presión era ainda un poquito más alta de lo que había sido el primer tiempo en Maracaná. Y optamos por eso. Pero bueno, después, como falé anteriormente, no tuvimos la frescura, todo lo que vuelvo a repetir, como repetí en la colectiva pasada, todos los sistemas que a gente usa los trabaja, no es que así por azar. Entonces el grupo sabe y fica cómodo con eso. Y bueno, el resultado hoy no acompañó. Boa noite, Ramon, Emiliano, Fernando do Timão. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians faz 5 gols e consegue ter mais oportunidade de aumentar o placar. E agora no jogo contra o Flamengo não consegue ter essas mesmas oportunidades. O que faltou para o time para que conseguisse criar mais chances, para que conseguisse fazer o gol e conseguir a classificação? Obrigado. ¿Qué le faltó al equipo para tener acciones más claras? Que hicimos 5 goles el partido pasado. Sí, es otro partido. Es completamente distinto, la presión es distinta, el adversario es distinto. Intentamos de tratar de presionar por los dos laterales, que seamos muy punzantes, pusimos dos extremos que pueden complicar, ya sea Tales y Romero, porque juegan en esa posición. Tuvimos algunas chances, no fuimos tan claros. Por ahí Garro y Coronado en el segundo tiempo estuvieron muy imprecisos, no fueron claros en el pase final, con donde ellos realmente tienen la calidad y tienen esa calidad que te puede dar el pase final para hacer gol. Y esta vez no estuvieron bien claros y nos costó. Y también adelante Yuri y Romero no tuvieron grandes chances. Tuvimos algunas chances que podíamos haber hecho el gol, pero bueno, en el fútbol también pasa. Boa noite, Emiliano, Ramon, Luiz Fernando Esocati, da Web Rádio Gol de Placa. Desde a chegada de vocês ao comando técnico do Corinthians, o Corinthians mantém um equilíbrio dentro de Itaquera, com apenas uma derrota que foi para o Bragantino na Sul-Americana. O quanto será importante a manutenção desse equilíbrio dentro de Itaquera para os próximos jogos decisivos na temporada? Y aquí a gente tem outra força. Jogar aquí es diferente a cualquier estadio de Brasil. Y por eso están los resultados, que a gente solo perdió un juego. Más hoy a gente cuenta como una derrota porque queríamos pasar a la final. Y estamos muy tristes. Pero bueno, ahora hay que reponerse y tenemos una final ahora dentro de pocos días. Y a gente va a estar bien y va a hacer un gran juego. Y vamos a ir por esa final. Obrigado, Ramon. Obrigado, Emiliano. Boa noite a todos. É isso aí, galera. Vocês acompanharam a entrevista coletiva pós-jogo do Corinthians, na eliminação para o Flamengo dentro da Arena Corinthians, né? O Corinthians que agora enfrenta no próximo jogo o Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana, tá? E quero pedir para vocês, o trabalho está iniciando, esse é o segundo vídeo do canal, quero pedir, por favor, para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam, deixem o like, comenta aí o que vocês gostaram, o que eu posso fazer para melhorar aqui os vídeos para vocês, beleza? É isso aí, tamo junto e vai Corinthians!